Na semana que passou, nós fomos surpreendidos com uma mensagem do nosso amigo e irmão, pastor Paulo Júnior. Ele gravou a mensagem dizendo que estava se desligando do ministério na igreja dele, e as razões que ele mencionou no vídeo, ele relaciona isso com o pecado de excessiva severidade no trato com os irmãos no dia a dia da igreja. Eu não me lembro agora, mas alguém disse também de excessiva severidade até no trato com a família. Eu não me lembro disso, é isso também? Não me lembro agora. Mas enfim, ele entendeu isso e ele mencionou isso, a excessiva severidade, como sendo pecado que o desqualifica, na visão dele, o pecado que o desqualifica para o ministério pastoral. Irmãos, várias pessoas escreveram dizendo que eu deveria me manifestar sobre isso e tudo mais. O pastor Paulo Júnior e eu, nós temos queridos, eu e o pastor Paulo Júnior, nós temos um certo grau de amizade, já há um bom tempo. Eu fui à igreja dele várias vezes, preguei lá em congressos, em eventos especiais, estive com eles agora na conferência Old School, eu estive presente ali, preguei lá na última conferência. A conferência desse ano foi cancelada, na conferência do ano passado. Então é um irmão querido, e o que deve ser levado em conta, que o Paulo Júnior não disse e que as pessoas talvez não saibam, não sei, mas é que o pastor Paulo Júnior, ele está doente. O pastor Paulo Júnior, ele, antes disso tudo acontecer, mais ou menos há um mês e meio atrás, mais ou menos, ele esteve em minha casa, e ele ficou em minha casa com a família toda por 2 dias. E nós tivemos ali um tempo muito gostoso de comunhão e tudo mais, e desfrutando da nossa amizade ali. Ele disse para mim: pastor, eu estou muito doente. E ele disse: eu estou com uma síndrome chamada síndrome de burnout. E essa síndrome, segundo ele, se manifestou das mais diversas formas, deixando extremamente abalado emocionalmente. É muito forte isso. Eu não entendo desse problema. Talvez a Anaí depois possa me esclarecer melhor como se manifesta essa doença, mas é uma doença terrível, irmãos. Ele disse para mim: eu estou com isso porque eu não tiro férias há 23 anos. Irmãos, vocês sabem o que é isso? Sem férias há 23 anos. Isso se somou com outros problemas próprios do pastorado e tudo mais, e ele foi diagnosticado assim, com essa séria enfermidade, que deixou ele bastante abalado e fragilizado, e os médicos deram a ele uma licença de 3 meses do ministério, para que ele pudesse descansar e se recuperar, inclusive com remédios e tudo mais. Eu, na realidade, nem sei se eu poderia falar isso aqui. E se o pastor Paulo Júnior em algum momento ouvir eu falando isso, espero que ele me perdoe, que o meu objetivo é ajudá-lo e desfazer certas maldades, irmãos. Desfazer certas maldades que eu tenho visto nas redes sociais contra ele. E ele disse isso para mim, contou os detalhes acerca da sua enfermidade, o modo como a enfermidade tem se manifestado nele, preocupando muito a sua esposa e tudo mais. É um sofrimento intenso. Eu nunca tive esse problema, mas a descrição que ele fez para mim desse problema foi uma descrição que me deixou impressionado com o modo como ele vem sofrendo com isso. E ele então obteve dos médicos essa licença de 3 meses. E passou em minha casa, ficou ali 2 dias em minha casa, e de lá ele foi para um lugar mais isolado da família para descansar esses 3 meses. E dentro desse período de 3 meses, isso aconteceu. Ele pediu o afastamento do ministério pastoral, dizendo que não estava qualificado para isso. Irmãos,
Eu discordo disso. Eu não creio que o pastor Paulo Júnior esteja desqualificado para o ministério por causa do que ele fez. Não creio. A desqualificação para o ministério, a meu ver, existiria se ele se mantivesse obstinado nisso. Porque nesse caso, ele não poderia ser considerado irrepreensível. Mas quando um pastor é chamado, exortado, admoestado, reconhece seu erro, entra numa fase de contrição, de tristeza pelo seu pecado e se arrepende disso, essa é a maior prova da sua qualificação. É esse o homem irrepreensível. O homem irrepreensível é o homem que, quando confrontado com brandura e com a Bíblia em punho acerca das suas falhas, reconhece isso e se arrepende, confessa e abandona e segue em frente. Ao quebrado, é verdade, mas prossegue. No entanto, acredito que até por causa da fragilização emocional decorrente da doença, ele tomou essa decisão. Não sei se a igreja, os líderes da igreja também o obrigaram a isso, não sei. Eu acredito, a minha visão, não falei mais com ele depois que ele esteve em casa, mas a minha visão é que ele poderia talvez pedir um período de descanso maior, ou aproveitar esse período que os médicos deram de 3 meses para rever tudo isso e se comprometeram à mudança, caso a sua severidade seja realmente uma severidade muito grande. Eu não conheço o dia a dia dele na igreja, não sei, mas não acredito que ele seja um homem desqualificado para o ministério. E o vídeo que ele gravou, na minha opinião, é a maior prova de que ele não é um homem desqualificado para o ministério. Se houvesse obstinação, eu sou assim, é meu jeito, quem gosta, tudo bem, quem não gosta, azar seu, eu vou continuar desse jeito, aí é diferente. Aí é diferente. Você está desqualificado para o ministério. Ou qualquer outra área da vida, que é elencada lá em 1 Timóteo 3, onde há as qualificações. As qualificações estão lá, para o episcopado. Então, se a pessoa quebra um daqueles fatores, suponhamos que eu deixe de governar bem a minha própria casa. Vamos supor que isso aconteça. Eu deixo de governar bem a minha própria casa, e os líderes da igreja me procurem e me exortem, e eu me arrependa do que estou fazendo e mude. Eu sigo em frente no ministério, entristecido, humilhado, mas com a vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Agora, se eu disser, a casa é minha, a família é minha, eu governo como eu bem entendo, aí é diferente, aí estou desqualificado. Então não vejo o pastor Paulo Júnior como alguém desqualificado. Acredito que tudo isso aconteceu especialmente em virtude da fragilidade em que ele está passando por causa dessa enfermidade grave, e lamento muito por tudo que aconteceu. Não tive a oportunidade de falar com ele ainda. Há pessoas maldosas, irmãos. Eu tenho visto na internet gente dizendo, tem mais coisa aí. Gente mentirosa, gente perversa. Pessoas que olham para a confissão dele e levantam suspeitas e calúnias sem perceber que o seu pecado ao fazer isso é infinitamente mais sério do que o pecado que ele confessou. Levantar calúnias infundadas contra um servo de Deus, contra qualquer pessoa, mas em especial contra um homem fragilizado como ele está agora. Levantar calúnias contra ele, levantar suspeitas contra ele e tripudiar um homem que já está sofrendo é um ato de crueldade, é um assassinato lento, muito mais grave do que qualquer postura de severidade no trato com as ovelhas. Muito mais grave, é um assassinato lento, considerando o estado de saúde em que ele se encontra. Outro fator importante que quero destacar aqui: a severidade do pastor Paulo Júnior, que ele confessou naquele vídeo, é no seu trato com os irmãos, e eu não me lembro agora, talvez com a família, não sei. Ele não confessou pecado de severidade contra os falsos mestres, e nem tem que confessar, porque os falsos mestres têm que ser tratados com severidade.
O apóstolo Paulo chama os falsos mestres de cães. Cães. Paulo Júnior não chegou nesse ponto de chamar de cães. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo chama os falsos mestres de cães. São textos extremamente severos contra os falsos mestres. E o Paulo Júnior não pediu perdão por isso e nem deve pedir. E eu, inclusive, me comprometo a continuar o que ele começou, com pauladas maiores, porque não há que se arrepender do que ele fez no que diz respeito à denúncia das mentiras, a perversão do evangelho, o cuspir na cruz, o distorcer a verdade. Não há como se dirigir a essas pessoas e denunciar os seus erros com passar a mão em cima da cabeça dessas pessoas. Não há como fazer isso, e nem devemos fazer isso. Ele não pediu perdão por isso, e nem deve pedir perdão por isso. Então, queridos, esses são os fatos. Orem por esse nosso irmão. Lamento muito por isso que aconteceu. Espero que ele seja reconduzido em breve. Talvez haja uma forma de reverter isso, não sei. Eu gostaria que isso fosse revertido. Eu acho que ele é um homem que tem um dom especial de comunicação, tem o coração ardente, e temos falta disso hoje em dia. Homens cujo coração arda, homens que têm o coração pegando fogo, homens com bocas de vulcões, proclamando a verdade com ardor, com fervor, com força. Isso faz falta nos dias de hoje, em que os pregadores são apenas papais noéis bonzinhos acariciando todo mundo. Quando nós precisamos, na atual situação, na atual geração, precisamos de homens com força, com vigor. E por favor, orem por ele. Nosso irmão é um homem de Deus que está fragilizado. E infelizmente, nós, o meio evangélico, nós somos o único exército que atira em seus soldados feridos. Nós somos o único exército que faz isso. Vemos um soldado corajoso, forte, ferido, e nós vamos lá e disparamos contra ele. É isso que fazemos, e é isso que está acontecendo nas redes sociais. Então, queridos, da nossa parte isso não vai acontecer. Eu não falei com o pastor Paulo ainda. Eu tenho medo de... não encontrei palavras ainda para conversar com ele. Mas eu quero ainda falar com ele e dizer: olha, minha casa está aberta, meu coração está aberto, a minha igreja está aberta para receber você, para ampará-lo, para ajudá-lo, para caminharmos juntos. O que você precisar, no que diz respeito a elementos para sua restauração, você vai encontrar em nós. Orações da nossa igreja, apoio, amizade, orientação. Se você precisar de alguma, estaremos aqui, até que você volte para o seu ministério, que é o ministério que você recebeu do Senhor. O Senhor deu esse ministério para você, até que você volte a isso e realize o seu trabalho. Mas é isso, queridos. Espero que, se eu falei alguma coisa que o pastor Paulo Júnior, ouvindo mais tarde, não tenha gostado, que eu não deveria ter dito, me perdoe, pastor Paulo Júnior, mas eu gostaria de dizer essas coisas para os irmãos, para que os irmãos orem por ele e entendam melhor o todo do problema. Uma pessoa com uma síndrome assim, uma cara feia é um tiro de canhão, e ele está padecendo com isso. Eu fico imaginando como ele se sente quando ele vê esses vídeos de ataque contra ele. Como uma pessoa doente, fragilizada, recebe isso nas redes sociais, sem poder se defender. Então, queridos, por favor, orem por esse nosso irmão e vamos seguir em frente, a fim de que as nossas perdas com isso que aconteceu não sejam maiores, e ele volte depressa para o ministério. Na minha opinião, ele está plenamente qualificado para o ministério. Vamos orar agora. Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Paulo Júnior, por suas obras no ministério, suas pregações, denunciando o mal, denunciando a mentira, os falsos mestres, e levando o seu evangelho adiante, fazendo com que tantas pessoas tenham se dirigido aos pés da cruz e tenham se convertido ao Senhor por meio dos seus ensinos.
Obrigado pelo seu chamado, pelo seu trabalho, pelo seu ministério santo e sério e zeloso. O seu servo, Senhor, está fragilizado pela enfermidade e pelo cansaço. Está doente. E chegou a essa decisão, não sabemos os detalhes que o levaram a isso, mas pedimos que essa decisão tenha efeitos breves e que ele depressa volte para os púlpitos e continue a pregar a palavra de Deus com fervor, vigor e força, denunciando a mentira e proclamando o evangelho verdadeiro. Restaura a vida desse irmão, restaura a vida desse pastor, faça com que ele adquira novamente forças, ó Deus. A sua palavra fala que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eu suplico junto com os irmãos aqui, nós juntos suplicamos que o Senhor renove as forças do pastor Paulo e ele depressa esteja de novo no ministério, trabalhando com alegria, vigor e coragem para o seu reino. Ajuda-o na superação de suas falhas, ajuda-o na superação dos seus pecados, aqueles que ele mencionou no seu vídeo. Obrigado porque o Senhor o instruiu e o Senhor está restaurando, mas esteja com ele, ó Deus, para que ele se recupere plenamente, inclusive da sua enfermidade. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.